dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de história, como ainda vou emendar essa semana para a gente poder estudar um pouquinho de história da Bahia, né? E a gente fazer essa introdução à história da Bahia do módulo que a gente ainda não usou o todo, a gente vai precisar do adiantado nesse módulo. Então, lá na página 10 do História da Bahia e Geografia da Bahia, por favor, abram aí e nós iremos começar. Hoje a nossa aula vai ser da página 10 até a página 13, tá? Nós iremos estudar na Baía de Todos os Santos, surge Salvador, né? Quem conhece aqui Salvador, nossa capital aqui da Bahia? Então, muito bem, esse cara lindo, maravilhoso, é o Diogo Álvares, né? Então, lá, a capitania da Baía de Todos os Santos, né, pertencia a Francisco Pereira Coutinho, que é este cara aqui, lindo também, maravilhoso, elegante, inclusive, né? Ele chegou aqui às nossas terras na Bahia em 1536, né? Ele fundou primeiro o povoado conhecido como a Vila do Pereira, que é esse pegão aqui, esse povoado aqui, né? E para construir esse povoado, ele contou com a ajuda de outro português, né, que convenceu os indígenas, os índios, a auxiliarem os colonizadores a construir essa vila, né? Então, esse português, ele era Diogo Álvares, lembra? Ó, voltando ao nosso lindão Diogo Álvares. Esse português, ele era Diogo Álvares, né, que desde 1509 estava aqui, né, na Bahia, porque havia sido socorrido pelos tupinambás. Então, a sua caravela naufragou por aqui, né, na praia lá do Rio Vermelho, lá em Salvador, e ele permaneceu aqui. Conta a lenda, vou contar aqui pra vocês, que o jovem português Diogo Álvares, ele somente sobreviveu porque Paraguaçu, que era a filha do líder indígena, apaixonou-se por ele, esse cara lindo, maravilhoso, majestoso, né? A filha do indígena se apaixonou por ele. Então, o rapaz recebeu o nome indígena de Caramuru, que significa peixe que saiu do mar, né? Ele casou-se com Paraguaçu e passou a morar no Porto do Padrão, que onde é o Porto da Barra atualmente em Salvador, né? E Caramuru ajudou os colonizadores na construção da Vila do Pereira, fornecendo alimentos à povoação que se formava. Então, ele forneceu alimento àquele pessoal que ali estava começando a morar, né? Quando Francisco Pereira, este cara aqui, retornou aos cuidados do governo português, né? Naquele tempo, gente, Portugal havia adotado um sistema para controlar e desenvolver a colônia, também, né, conhecido como governo geral. Era um governo geral que comandava tudo, né? O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Quem assistiu o Novo Mundo na Globo está sabendo disso. Que tinha como função de ocupar e defender as terras da colônia, seguindo ordens de Portugal. Então, ele obedecia a ordens de Portugal, né? Tomé de Souza, ele desembarcou aqui na Bahia em 1549, acompanhado por sua comitiva, né? Era gente que acompanhava ele. E entre as pessoas que compunham o grupo, né, estavam aproximadamente 320 soldados. Então, tinha 6 jesuítas, um médico, um arquiteto, alguns escravos africanos, né, e muitos carpinteiros, pedreiros e serralheiros também. Então, aqui eu vou ler, aqui vai ser na página 11, nós temos uma determinação da coroa portuguesa a Tomé de Souza. Eu, Dom João III, o rei, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo da minha casa, que como meu serviço é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil, ordenei mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza, povoação grande e forte em lugar conveniente, para dela se prover as outras capitanias. E deve ser feito em um sítio sadio de bons ares e que tenha abundância de água. E por ser informado que Baía de Todos os Santos é o lugar mais conveniente da costa do Brasil, pela localização do porto e rio que nela entra,
abundância e saúde da terra, e por meu serviço que na dita Bahia se faça a dita povoação. Então, gente, Salvador se foi escolhido, né? Então, assim que o governador chegou aqui na Bahia, eu trouxe uma foto de... peguei aqui uma foto. Tá pequenininha, dá mais pra ver. No começo, né, quando Salvador foi fundada. Então, assim que chegou, o governador procurou logo um lugar adequado, né? E com a ajuda de sua comitiva e do Caramuru e dos Tupinambás, fundou a cidade de Salvador, no dia 29 de março de 1549. A cidade criada tornou-se a capital da colônia, né, e a sede do governo. Foi construída no alto de um morro para dificultar o acesso dos grupos estrangeiros que tentassem invadi-la, né? Então foi tudo proposital, construir ela em cima de um morro para poder ter uma visão melhor de quem se aproximava, dos inimigos que se aproximavam, né? Então, escolheram também para poder dificultar o acesso dos grupos estrangeiros que tentassem invadir, né? Dos inimigos. Aqui eu trouxe uma imagem já de Salvador, meio construído algumas casas em cima do morro, tá vendo? Um lugar mais alto para poder ter essa visão. Então, na parte alta da cidade, meu povo, na cidade de Salvador, ficavam as casas do governador, né, e das autoridades, claro, das autoridades portuguesas, o colégio dos jesuítas, né, e a casa da Câmara. E na parte de baixo ficavam os armazéns e as moradias dos trabalhadores também. Todas as construções eram feitas de taipa e cobertas de palha, né? Se era o que era fornecido na época, o que tinha de tecnologia na época, né? Então, ao redor de Salvador foram construídos muros altos de taipa, instaladas duas portas. A de Santa Luzia, que era no sul, e a de Santa Catarina, que era no norte. Então, com o objetivo de proteger a cidade, foi instalado também o Pelourinho, né, que hoje nós conhecemos. O Pelourinho lá bonitinho, de visitar, tá, dançar uma chazinha. Então, o Pelourinho nessa época representava a autoridade do governador, né, sobre os escravizados e as pessoas que contrariavam as ordens de Portugal. Então, com o passar dos anos, outras construções foram moldando o espaço da cidade de Salvador, né? Como, por exemplo, o Palácio do Bispo, as igrejas da Ajuda e da Sé, a Santa Casa da Misericórdia, entre muitas outras, que se eu ficar falando aqui vai dar 30 minutos de vídeo. Então, para colonizar essa região, foram doadas 6 Marias, incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado, né? Muitos engenhos foram construídos no Recôncavo Baiano, aqui também, transformando esse espaço e tornando uma das áreas mais povoadas da Bahia. Assim, além de fornecer também os alimentos para Salvador, o Recôncavo sustentava o comércio da cidade, contribuindo para o seu desenvolvimento. Então, olha como foi importante para a economia e para o desenvolvimento na época, né? Então, apesar dos portugueses procurarem de todas as formas proteger Salvador, eles não conseguiram impedir que em 1624, os holandeses invadissem a cidade e permanecessem ali por 11 meses. Apesar de tudo isso, Salvador ainda foi invadido, né? Os holandeses que permaneceram lá por 11 meses. Isso dificultou também o desenvolvimento de Salvador e dos demais povoados e vilas que se formavam no espaço baiano. Então, com isso, também houve uma dificuldade do desenvolvimento ali na época, né? Então, durante os séculos 17 e o século 18, Salvador foi crescendo e recebendo mais pessoas, né? Que é o ciclo normal, que começaram a desenvolver muitas atividades urbanas e, além disso, devido à expansão do comércio também, do comércio açucareiro, muitos escravizados africanos vieram para a capitania e, com o passar dos anos, gente, iniciaram vários serviços para atender a comunidades, como, por exemplo, carregar água e transportar os moradores pelas ruas da cidade, né? Os serviços subalternos, conhecido. E com o passar do tempo, com o passar das décadas, novas construções foram surgindo e embelezando ainda mais a cidade, né? Como os solares do Sodré e do Ferrão, a Igreja da Ordem de São Francisco e a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, entre muitas outras também. Porém, à medida que aumentava a população na cidade, o fornecimento de alimentos passou a ser insuficiente, né? Aumentava o número de gente, então a comida foi ficando insuficiente. Não acompanhou o crescimento
da cidade de início, né? Porque os grandes proprietários, eles deixaram de cultivar alimentos para plantar somente cana-de-açúcar, porque era rentável, dava mais dinheiro, então eles deixaram de produzir alimentos para poder plantar cana-de-açúcar, né? Que gerava mais lucros. Então eles deixaram de, como eu falei, deixaram de plantar alimentos básicos para poder plantar cana-de-açúcar. Como não tinha terra para plantar tudo de uma vez, então eles vou escolher o que dá mais dinheiro. Então vou começar a plantar apenas cana-de-açúcar, tá? Então, por esse motivo, umas pessoas da população mais pobres de Salvador morreram de fome, enquanto outras alimentavam-se apenas com farinha de mandioca. Então, isso é muito comum, gente. A gente ainda vai tratar sobre essa questão da insuficiência de alimentos ao longo da história do Brasil, né? Mas muitas pessoas, muitos pobres, que não tinham como comprar alimentos mais caros, comprar alimentos de fora, acabavam morrendo de fome e comendo apenas farinha de mandioca, porque era o que estava se produzindo, então era o que tinha um valor mais baixo. Na época era o que se alimentava. Também não havia preocupação naquela época com a limpeza da cidade, né? Claro. Século XVI e XVII. O lixo era jogado nas ruas e quintais, sendo retirado apenas quando atraía moscas e mosquitos, inclusive o esgoto também. Alimentação insuficiente somada à falta de condições de higiene, né, causavam muitas doenças. Em 1686, uma epidemia de febre amarela atingiu metade da população de Salvador e do Recôncavo Baiano. Então muita gente morreu, muita gente mesmo, por falta de alimento e por falta de higiene básica, né, saneamento básico, limpeza das ruas e tudo mais. Então, meu povo, minha povo, agora vocês vão responder as atividades. Qualquer dúvida, pronto, tá no WhatsApp. Então, beijos a todos e tchau, tchau.